Bom dia, meus amores! Hoje é segunda-feira, então a gente pede ao Papai do Céu que venha abençoar a nossa semana, que Ele venha curar esse país, esse planeta, que abençoe aquelas pessoas que estão nos hospitais, sofrendo com muita dor, sofrendo longe da família. Abençoa, Senhor, cada dia mais esse país, essa nação, Papai do Céu. Nos ajuda a sair dessa. Nos ajuda a enfrentar essa barra, não é, gente? Então, hoje, na nossa aula de gramática, o conteúdo é tipos de frases. Então, hoje nós vamos conhecer o que são frases declarativas, interrogativas e exclamativas, tá? Na aula passada, nós vimos sinais de pontuação, não é? Isso nós vamos ver hoje o quão tão é importante o uso do ponto para definir, essas frases, tá certo? Então aí, nós temos uma tirinha de Armandinho e o seu pai. Vamos fazer a leitura dessa tirinha? Olha aí. 1h, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. Já vou. Bom, aí depende. Olha aí. O pai do Armandinho está sempre fazendo uma pergunta. E Armandinho está lá respondendo, não é? E nessas frases de Armandinho tem sempre o ponto de quê? De exclamação. Ou ele está muito feliz, ou ele está assim muito concentrado. Quando ele diz assim, 60 minutos. 60 segundos, não é? Aí tá o quê? A alegria dele ou a concentração, o esforço dele. Por isso que tem esse ponto aí de exclamação. Na conversa entre Armandinho e o pai dele, as palavras estão organizadas. Vocês estão vendo aí? Mesmo por serem frases curtas, elas estão organizadas. Ela tem uma compreensão, a gente compreende o que foi dito, não é? Agora, diz aí, frase é uma palavra ou um conjunto organizado de palavras que apresentam uma ideia, um sentido completo. Mesmo sendo uma palavra só, ou 2, 3 ou mais, ela tem que ter um sentido completo, tá? Eu não posso escrever uma frase sem ela não ter sentido, porque a pessoa que vai ler não vai o quê? Compreender, tá? E aí vamos ler esse bilhete. Zoológico, fazer ao, vamos, mamãe, passeio 1. Essa frase aí teve uma compreensão? Você entendeu o que estava escrito nessa frase, nesse bilhete? Você conseguiu entender a mensagem? Provavelmente não, pois as palavras não estão organizadas, ou seja, elas não formam uma frase, porque você não compreendeu o que está escrito, então não formou uma frase, tá? Porque a frase ela tem que ter sentido, tem que ter a compreensão da pessoa que vai ler. Então essa daí não é uma frase, esse bilhete não foi formado, não é porque ela não teve a compreensão. Então aí na página 95, leia novamente o bilhete. Mamãe, vamos fazer um passeio ao zoológico? Está fazendo uma pergunta, não é? Mamãe, vamos fazer um passeio ao zoológico? Não é? Uma frase, ela pode ser aqui não tem não, né? Declarativa afirmativa e declarativa negativa. Então, a declarativa, ela pode ser uma afirmação e pode ser uma negação, tá? Então, quando a tia Gélia diz assim, quarta-feira não terá aula. Então, é uma frase negativa, porque ela vem com a palavra não. Quando eu digo quarta-feira terá aula, eu estou afirmando. Então, a declaração afirmativa, porque eu estou afirmando que vai ter. Quando eu digo não terá aula, eu estou negando. Então, a palavra não, ela já classifica a frase como declarativa negativa, tá? Então, a declarativa, ela pode afirmar e pode negar, tá certo?
As frases declarativas afirmam algo ou nega, tendo sempre o ponto final. Vamos ver aí. A interrogativa, o que é isso? A frase interrogativa expressa uma dúvida em forma de pergunta. Termina com ponto de interrogação. A exclamativa diz aí, escute. A frase exclamativa pode indicar ordem, espanto, admiração. Termina com um ponto de exclamação. Tá certo? Ó, quando tia Gelli vê aí em cima, declarativa e afirmativa, que tem um exemplo. Pensou que o marido estivesse roncando, não é? O ruído não parava. Então, nessa afirmativa, não é? Ela o quê? Pensou que o marido estava roncando. Ela está afirmando, não é? Que pensou que o marido estava roncando. Quando diz assim, o ruído não para. Tá vendo aí a palavra não? Aí já classifica como negativo, tá? Então, o que acontece? Nas declarativas, afirmativa e negativa vem sempre acompanhada do ponto final. A exclamativa já diz, exclamativa, vem com ponto de quê? De exclamação, tá? Ó, exclamativa, ela já vem com ponto de exclamação. Interrogativa, ela vem com ponto de interrogação. E a declarativa afirmativa negativa vem sempre acompanhada do ponto, tá? Então, não tem como errar. Se vir acompanhada do ponto de interrogação, ela é interrogativa. Se ela vir acompanhada do ponto de exclamação, ela é exclamativa, tá? Na página 96, nós temos a atividade. E lembrando, toda frase começa com letra maiúscula. Toda frase. Sendo ela declarativa afirmativa, declarativa negativa, tá? E interrogativa e exclamativa. Todas começam com letra maiúscula, tá? Então, na página 96, nós temos essa atividade aí. Pinte os quadrinhos de rosa, as frases que é afirmativa, de amarelo as negativas e de verde interrogativa, de azul exclamativa, tá? Eu não vou ao clube hoje. Vamos lá, ler aí? Vamos lendo aí, pintando. Tá certo? Ó, a primeira. Eu não vou ao clube hoje. A outra é o quê? As crianças chegaram cedo à festa. Você quer ir ao teatro? Que linda praia! Esperei, mas você não apareceu, né? Então vamos lá. A letra A é o quê? Eu não vou ao clube hoje. A palavra não, se ela é não, ela é o quê? Declarativa, negativa. Então, ó, tia Gena vai botar aqui, ó, A e o M, amarelo. As crianças chegaram cedo à festa. Eu estou o quê? Afirmando que elas chegaram cedo à festa. Então, é uma declarativa afirmativa. Então, vai ser de cor rosa. Tia Gena vai botar o R de rosa. Você quer ir ao teatro? Olha o ponto de interrogação. Então, é uma frase que interrogativa. Verde, verde. Que linda praia! Estou admirada. Então, ela é o quê? Exclamativa. Então, ave azul. Esperei, mas você não apareceu. A palavra não, então ela é o quê? Declarativa negativa. Então, amarelo, tá? Transforme as frases declarativas em interrogativa. Siga o exemplo. O sapato de Bia é novo. Então, se elas estão afirmando, eu vou fazer o que agora? Se eu vou transformá-la em interrogativa, eu vou fazer uma pergunta. O sapato de Bia é novo? Olha aí a expressão e o ponto de interrogação lá. Letra B. Você já conhece a minha casa? Eu estou afirmando, você já conhece a minha casa. Aí eu faço uma pergunta agora. Você já conhece a minha casa? Letra C. Marcos está doente. Eu estou afirmando que ele está doente. Marcos está doente. Aí eu vou fazer o quê? Uma frase, transformá-la em interrogativo.
Marcos está doente? Olha aí eu fazendo a pergunta. Marcos está doente? Né? D. A chuva está forte. Eu estou afirmando que ela está forte. A chuva está forte. Agora, a chuva está forte? Vou fazer uma pergunta, então eu uso o ponto de interrogação aí no final. A chuva está forte? Letra E. Mamãe ainda não chegou. Eu estou afirmando. Mamãe ainda não chegou. Aí agora eu faço uma pergunta. Mamãe ainda não chegou? Né? Mamãe ainda não chegou. Tá vendo? Que até a forma de pronunciar fica diferente. Por quê? Por causa do ponto. Tá certo? Se eu fosse mudar para a exclamativa. Mamãe ainda não chegou. Olha eu aí, triste ou com raiva. Marcos está doente. Tá vendo? Ou eu, Marcos está doente, ou eu triste, não é? Aí seria o ponto de exclamação, tá? Então, na página 97, observe as imagens e escreva o tipo de frase solicitada. Aí, na primeira frase A, frase declarativa afirmativa, você vai afirmar, não é? Na negativa aí, você vai negar. Olhando para a paisagem, aí você vai fazer a frase não, tá? Vai criar. Uma frase exclamativa aí no carro, uma chuva que deu, não é? Olha como ficou a cidade, como ficaram os carros. Uma frase interrogativa, com os dois amiguinhos aí conversando, tá? Aí fica a critério de vocês, tá certo, meus amores? Número 4. Organize as palavras formando frases. Depois leia em voz alta e classifique-as quanto ao tipo. Aí vocês vão organizar que elas estão embaralhadas, elas estão sem sentidos, tá? Aí vocês vão classificá-las. Se é declarativa, afirmativa, declarativa, negativa, exclamativa ou interrogativa, tá? Preste atenção no ponto. Só isso, tá certo? E a negativa se vier com a palavra não, aí você já sabe. Você cedo chegou. Chegou você cedo. Não cedo chegou você. Cedo você chegou. Então aí vocês vão organizar e deixar tudo direitinho, tá? Vamos lá? Aí a primeira diz assim. Você chegou cedo. Né? Eu tô admirada. Você chegou cedo. Então a frase exclamativa, porque vocês estão vendo lá já o ponto, né? A outra vai ficar, você chegou cedo. Olha o ponto aí, eu estou afirmando, você chegou cedo. Não é? Então, é declarativa, afirmativa. Você não chegou cedo. Você não chegou cedo. Eu estou afirmando que ele não chegou. A palavra não, então, ela é o quê? Afirmativa ou declarativa negativa. Você chegou cedo. Eu fazendo a pergunta, você chegou cedo? Então é o quê? Uma interrogativa, não é? Porque quando você observa já o ponto, você já classifica, não é verdade? Agora aí na 98, no caderno, vocês vão fazer essa atividade aí em casa, tá? Observem aí os anúncios. Chegou a revista com a sua cara, Tina. Quer poupar na sua conta de energia e água? Ó, fazendo uma pergunta aí, né? Chegou a revista com a sua cara, não é? Eu estou exclamando, eu estou dizendo, eu estou declarando. Exclamativa, olha o ponto de exclamação aí, ó. Então, ó, por que esses tipos de frase foram usados nessas propagandas? Letra B é o que vocês vão fazer aí no caderno, tá? É a letra B. Pega o caderno, coloca o nome do colégio, essa atividade de casa, tá? E escreve aí. Pesquisa em jornais e revista, folhetos ou panfletos diferentes, tipos de propaganda em que foram usadas frases exclamativas e interrogativas, declarativas, afirmativas e negativas, reflitam sobre o seu uso, recorte os anúncios e colhe-os em um cartaz. No caso, vai ser no seu caderno. Essa atividade aí vai ser feita no seu caderno, tá? Então, capriche, procura as propagandas, os anúncios, tá? O que tiver de frases, com esses tipos de frases que nós estudamos, vocês
colam, tá certo, meus amores? Um beijo, já já a gente volta para a aula de ética.